O Internacional ultrapassou a barreira de 100 milhões de reais em vendas na temporada 2025, principalmente com os acréscimos financeiros de Wesley ao Al-Rayyan e também de Alemão para o Rayo Vallecano da Espanha. Eu esmiucei basicamente todas as vendas do Internacional em 2025. E eu quero te trazer nesse conteúdo agora o que cada um ainda dos atletas que por aqui passaram rendeu ao Internacional. E enquanto isso, o Otávio, e por que o Internacional foi em cima do meia, se sabe nos bastidores que vai ter de despender um valor considerável. A gente vai falar sobre isso e eu vou te explicar agora. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Eu quero te pedir, como sempre, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, bora lá, deixar o like, compartilhar também nos teus grupos, nas tuas redes sociais. Cada vez mais que tu ajuda a impulsionar o conteúdo aqui, a gente cresce, a gente vai conhecendo um pouco mais o nosso clube e, claro, aprendendo juntos nessa nossa parceria aqui. Parceria como eu tenho com a KTO. E hoje, jogo da Seleção Brasileira tem chance extra também com a amarelinha. Tu sabe como é que funciona. Assim como tu faz com as questões do Inter, né? Tu vai fazer uma múltipla de até 3 seleções, a partir de uma odd de 3. Se tu ganhar, leva os pila para o bolso. Se não, a KTO te dá uma free bet de até R$ 25 para tu pegar e ter a tua chance extra, beleza? Não te esquece que a KTO.bet.br é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Bom, primeiro de tudo, o Inter hoje, ele fecha 117 milhões em vendas nos cofres, tá? Ou em vendas de atletas agora para a temporada 2025. Esse número, ele não é oficial, tá? Eu estou indo em cima não apenas de reportagens de outros colegas, mas também de informações que tenho, e aí estou batendo os dados. Esses dados, eles vão ao final do ano para a auditoria do Conselho Fiscal, para a auditoria externa, para também a aprovação ou não das contas, né, da gestão na temporada, e aí a gente vai ter oficialmente os números de cada um dos negócios, tá? Mas os mais recentes são do Wesley para o Al Rayyan do Catar e do Alemão, o Alexandre Alemão, do Pachuca, né, do Grupo Pachuca, para o Rayo Vallecano. Esses dois valores, aqui já começa um probleminha, porque tem alguns colegas dando que o Wesley rendeu algo na casa dos 28, 29 milhões. Eu tenho informação que são 4 milhões e meio de dólares. Isso levando em consideração ali o dólar dá em torno de 23, 24 milhões de reais. Então a gente já tem uma discrepância aqui, tá? Mas vamos bater com o que a galera tá tendo. Não me importo na questão de vamos dizer assim, diferença de 3, 4 milhões, tá? Eu vou em cima do que a galera tá falando para não ser eu apenas o único discrepante da galera, tá? Mas o alemão também. A informação que todos têm é de 10 milhões, quase 11. Eu tenho 8 milhões e alguma coisinha. Talvez por questões de empresário, comissões e tudo mais, tá? Mas vou bater também nos 10 milhões. E aí a gente tem o Rômulo vendido ao Tigres do México, algo na casa dos 30 milhões de reais. A gente tem o Johnny do Betis para o Atlético de Madrid, algo também na casa dos 31, 32 milhões de reais. O Inter pegou os porcento que ainda tinha do Yuri Alberto com o Zenit. Isso, o Inter chegou aí na FIFA,
Já falei sobre isso num outro conteúdo aqui, ou seja, também na casa dos 10 milhões de reais. Tem um abatimento da dívida do Wesley na ida do Wanderson para o Cruzeiro. Isso também dá em torno ali de entre 8 e 10 milhões de reais. E aí, se a gente juntar tudo isso, dá entre 110 e 120 milhões de reais. Estou botando 110, 120 nessa margem de erro que tenho falado para vocês em cima das informações vindas, né, de bons repórteres, de pessoas de muita credibilidade também. Só que daí o Inter vai também na justiça para buscar alguns valores. Falei sobre isso na questão do Atlético Mineiro, né? E quando o Patrick vai pelo São Paulo também, no caso do Atlético Mineiro para o São Paulo, aquela coisa toda, tá? Em 2023. São mais 1,5 milhão de reais. Também tem o David do Vasco, que o Inter precisa receber ainda valores. Isso dá em torno de 14, 15 milhões de reais. E o Inter também tem o lateral esquerdo Paulo Vitor do Santa Clara, sendo vendido para o Santa Clara de Portugal. Esse eu nem lembrava. Aí dá também 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Se a gente juntar tudo isso, dá em torno de 130, 135 milhões de reais. Por que eu vou voltar a dizer? Eu estou falando em torno porque a gente não tem os números oficiais. Lembrando que aí o Inter tem 160 milhões em vendas, e esses 160 milhões em vendas menos os 130, 135, botaria então entre 30 e 25 milhões ainda para o Inter bater a meta de vendas. Essa meta de vendas ela é orçamentária, ou seja, tu vai ter 500 milhões para gastar na temporada. E tu vai gastar 500 milhões. Ou seja, para tu conseguir ter 500 milhões, para gastar 500 milhões, tu tem de faturar, tu tem de vender 160. Se tu não vender 160, tu tem que achar uma outra rubrica que cubra o valor que tu não vendeu. Por isso que muita gente diz assim, pô, vendeu 160 milhões de reais, mas a dívida segue aumentando. Exato. Porque dos 500 milhões que tu faturou, seja com patrocinador, com bilheteria, com cota de TV, com venda de jogador, e os 500 milhões que tu gastou, está entre eles a dívida de quase 1 bilhão. Dos juros dos bancos, dos empréstimos novos, dos empréstimos antigos e tudo mais. Ou seja, a bola de neve, ela não para, ela não deixa de girar, a não ser, claro, que tu pare de gastar. Por exemplo, se tu faturou 500 milhões e tu gastar 300 milhões, bom, aí tu tem como pagar 200 milhões da tua dívida. Só que daí tu vai diminuir o teu poder de investimento no futebol, tu vai diminuir talvez o poder de investimento em patrimônio, o poder de investimento em categorias de base, e aí vai. Sobre a notícia do dia, uma notícia do Lucas Colar, meu parceiro do Voz do Gigante, de que o Internacional deu uma olhada de como é que estava a situação do Otávio, que hoje, neste momento, está no Al Nassr, né? Da Arábia Saudita, time do Jorge Jesus, e lá disseram que, ó, não vou te usar. O próprio Jorge Jesus disse pro Otávio, né? Não vou te usar, pode buscar um rumo aí na tua vida. Ele tá em diversas possibilidades na Europa, até mesmo no mundo árabe, né? Chegou a ser sondado no Grêmio, e quando ele foi sondado no Grêmio, quando foi noticiado de que ele poderia estar negociando com o Marcelo Marques, com a gestão, seja nova, antiga e tudo mais, o Inter foi lá e ligou pro empresário. Tá, meu, mas vem cá, se vai jogar no Grêmio, vamos jogar no Inter, né? Tu vai estar livre no mercado, a gente pega e fecha a parada toda. Só que daí o Inter ouviu que o cara ganha 3 milhas por mês. E aí ele quer manter o mesmo padrão, né, do que ele ganha na Europa, na Arábia Saudita e tudo mais, e não deseja diminuir estes valores para jogar aqui no Brasil. Seja no Grêmio, seja no Inter, seja em qualquer outro clube. Até porque ele acha, que ele ainda tem condições de, quando jogar no Brasil, que jogar num grande centro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim, outros clubes também que sempre disputam bons campeonatos, no caso aqui do cenário nacional. Por que o Inter foi nesse cara? Porque pensa, é como tu pegar e ver que tem um jogador do quilate do Otávio, que vai ficar livre no mercado, e
não conversar com ele, não entender o que ele quer da vida dele, isso seria muito, mas muito besta de nós fazer, né? Seria uma incompetência tamanha, ainda mais ele podendo ir para o Grêmio. Então, quando o Inter foi lá, queria saber valores, o Inter queria saber se daqui a pouco, até mesmo pelo fato dele já ter jogado no Inter, ele não diminuiria salário, não diminuiria alguma negociação, para depois o Inter lá na frente aportar um pouco mais de grana, dependendo do que o Inter com ele ganhasse, em termos de títulos, em termos de visibilidade e tudo mais. Mas ele não pretende voltar no Brasil. Então, por isso que a questão Otávio, a questão com o Inter e tudo mais, não avançou e nem vai avançar. O Inter fechou a sua janela com o Alan Benítez, com o Richard e com o Alan Rodrigues. Tem jogadores que foram embora já, a gente já falou sobre isso também. Aí o Diego Rosa, o Ramon, tem outras possibilidades ainda. O mundo árabe está aberto a janela. Muito se fala sobre a Ener Valencia, se seria fim da linha e tudo mais. Até tem colegas, né, GZH, outros portais aí importantes também aqui em Porto Alegre, dizendo que o Inter pode, meio que, entre aspas, mudar o esquema ou usar as opções que tem para pensar o modelo e tal. Eu quero falar sobre isso com vocês no conteúdo de amanhã, tá? Por isso que eu te peço, te inscreve, ativa a notificação e não te esquece que a hora do pastel tá te esperando. Tem jogo da seleção hoje, imagina comer um pastelzinho da melhor qualidade, aproveitando o cupom, né? Grenal 10, e com isso, ó, bem na boa, ficar dando uma olhadinha lá no Ancelotti Companhia Limitada. Usa o cupom Grenal 10 e aproveita, porque a Hora do Pastel é a melhor rede de fast foods do mundo, a maior franquia de pastéis, inclusive. E tu não perde por esperar. Quando tu aprovar, tu não para mais de comer. Beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.